Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, eu não poderia começar a minha fala, senão de outra maneira, parabenizando a coragem do vereador Valmir. Eu me solidarizo com o gesto dele e afirmo meu compromisso, Valmir, o que você precisar do apoio desse vereador, pode contar comigo. Parabéns pela sua coragem, você é um grande exemplo de homem público que o Jacareí tão bem merece. Eu quero dar um informe, que já dei na semana passada, mas a palestra que seria dia 7 e 8 dessa semana, aqui na Câmara Municipal, a respeito do diabetes, ela foi cancelada em virtude do mau estado de saúde do Dr. Rogério de Oliveira, um endócrino, maior especialista em diabetes no Brasil, que viria para cá dar uma palestra. Então, ele está impossibilitado de vir, porque ele teve um problema no coração, ainda está hospitalizado, está se recuperando bem, e assim que ele estiver restabelecido, ele, em outra oportunidade, fará a palestra que está pendente. Também quero dar um outro informe. A Associação Nipo Brasileira convida a todos para o GEISCAN, no dia 9 de maio, a partir das 18 horas, na Avenida Luca Nogueiras Garcês, 1940. A associação vai estar muito feliz com a presença de todos. 1º de maio será de migalhas para o trabalhador, afirmou o líder do Democratas na Câmara, Ronaldo Caiado. 1º de maio, o trabalhador tem o que comemorar? Essa pergunta passa pela cabeça de milhares de brasileiros que perderam o posto de trabalho nos últimos meses em razão da crise. Segundo os dados do IBGE, o número de desempregados superou, no último mês, a marca de 2 milhões de pessoas. O valor é o maior dos últimos 15 meses e corresponde a 9% da população economicamente ativa. O presidente Lula criou uma situação interessante no Brasil. O país hoje tem 2 categorias de trabalhadores: os que estão desempregados e os que estão na iminência de perder o emprego. Esse quadro não é de pânico, como colocou o presidente, mas uma realidade. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgado nesta quarta-feira, 29, aponta para esse mesmo sentido. No documento, a entidade confirma que os efeitos da crise financeira internacional já se fazem sentir no Brasil. Nas regiões metropolitanas, houve um saldo negativo de quase 167 mil postos de trabalho, enquanto nas regiões não metropolitanas, a variação negativa foi de 525 mil. Ambos os números foram recordes negativos para o período 1999 e 2009, revela trecho do documento. De acordo com a análise dos técnicos do IPEA, as cidades do interior são as que vêm sofrendo os maiores impactos da crise, em razão de serem as mais industriais. Outro ponto citado no estudo é a redução do poder aquisitivo dos trabalhadores. Quando é considerada a faixa salarial, a crise revela seus efeitos de forma bastante incisiva. As reduções são generalizadas para todas as faixas que superam o patamar de um salário mínimo, sobretudo para a faixa compreendida entre esse valor e o equivalente a 5 salários mínimos, diz parte da pesquisa. Ninguém está somatizando um processo que é de total angústia e inquietação da população. A posição do Democratas sempre é a de alertar ao governo que os sinais são graves, que o governo precisava tomar medidas mais enérgicas, como conter as despesas correntes, priorizar a iniciativa privada, as pequenas e microempresas, os produtores, o comércio e a indústria brasileira, ressaltou Caiado durante a entrevista. Ele chama atenção para o engodo. Além
do apresentar o atual quadro de desemprego no país, o líder do Democratas também chamou a atenção para a manobra política utilizada pelo Palácio do Planalto para assegurar recursos do FGTS para os programas lançados nos últimos meses. Já havíamos sinalizado e mostrado que o presidente Lula está usando o fundo para financiar o programa de aceleração do crescimento PAC, como também o programa Minha Casa Minha Vida. Agora o governo, por decreto, transformou o conselho curador da entidade, que é técnico, em político, incluindo mais 4 membros do governo no colegiado. Qual é a garantia que o trabalhador tem hoje, uma vez que neste mês nós já tivemos o FGTS no vermelho? Talvez seja essa... que o PT, tudo é publicidade, né? Então, estar no vermelho as suas contas faz parte da bandeira. Ou seja, um saldo negativo de 440 milhões disparou caiado. Se os déficits permanecerem e o governo insistir em usar o patrimônio do trabalhador como bem entender, a razão do FGTS será posta em risco, acrescentou. Quando o PT foi eleito e assumiu em 2001 em Jacareí, os disparates do PT em Jacareí, eu pensava que era uma anomalia local. Porque em Jacareí tudo é esquisito, né? Tudo é fora do eixo. E eu, como uma pessoa que ama Jacareí e tenta entender Jacareí, eu relevei isso. Eu achava que o PT local aqui era deteriorado, como várias coisas locais acabaram sendo, por displicência de muitas pessoas. Mas aí depois, quando você percebe que em nível federal as coisas andam conforme o que já acontecia em Jacareí, a gente vê que existe aí uma cartilha de procedimento do partido. E é complicado. Manobras políticas, elas acontecem o tempo todo. A falta, assim, a mobilização, o empenho que é feito para desmoralizar conselhos de controle social, a substituição de cargos técnicos por cargos políticos, aqui é constante. Então, eu vejo que existe sim uma cartilha de procedimento de um partido que é fisiológico e busca a permanência no poder. O único expediente, o único objetivo é esse. E, claro, que existe o PT e os seus cooptados. Infelizmente, Jacareí está vivendo isso. Glorificam-se de ter o projeto aprovado nas urnas 3 vezes, mas a gente sabe que a urna é tarde para se decidir. Muito tarde. A sabotagem dos líderes comunitários, ela é vigente e notória. O aliciamento é notório. Eu só te atendo se você chacoalhar as bandeiras para mim. Então, uma falta de respeito à independência dessa casa, uma falta de respeito à soberania, à representatividade de cada bairro. A gente vê aí esse projeto Bairro em Ação, eles recolhem as indicações de todos os vereadores, aí depois dão como uma dádiva para o bairro, como um surto de luz do executivo. Isso é desrespeitar o trabalho dos vereadores, isso é desrespeitar as reivindicações dos líderes comunitários. Então, a gente sabe que é possível ganhar na urna, sim, mas é possível também trilhar um caminho, né, em que a urna já esteja deteriorada. Então, gente, vamos tomar cuidado com quem administra essa cidade, porque a gente percebe que o projeto é único e exclusivamente de poder. Único e exclusivamente de poder. Atropelando as leis do município e adoecendo a cidade cada vez mais. E aí pode se orgulhar dos 12 mil atendimentos por mês. Eu acho que
uma Secretaria de Saúde que funcione, uma política séria de saúde, os médicos estariam fazendo pesquisa ao invés de atender doentes. Muito obrigado a todos. Boa noite.